Abra a sua Bíblia, se você trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia em Hebreus 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Se você não trouxe a Bíblia, vai passar os textos aqui na tela, tá bom? Glória a Deus. Hebreus 1, eu esqueci de falar, hoje eu vou ler tudo na nova versão transformadora, NVT, tá bom? Glória a Deus. Você está feliz? Deus é bom. Hebreus 1, versículo 1 diz assim: por muito tempo, Deus falou de várias e diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. Versículo 3, o Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é. Com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, à direita do Deus majestoso no céu. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra é a verdade. Nós descansamos, nos deleitamos no Senhor e nós sabemos que o Senhor deseja comunicar com os nossos corações. Pai, nós nos abrimos para receber a manifestação da Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que nesse momento haja em cada coração, Pai, revelação de quem o Senhor é. Senhor, que o Senhor se revele aos corações. Espírito Santo da verdade, traga revelação acerca de Jesus para cada coração aqui. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Então, gente, esse texto aqui ele é muito legal porque ele fala o seguinte: Deus, outrora, outro tempo, no passado, Deus se expressou através dos profetas, mas agora ele se expressa, Deus fala através do Filho. E aí ele dá um atributo, dois atributos maravilhosos sobre o Filho. Quando fala Filho, está falando de Jesus Cristo, amém? Ele fala, o Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata quem Deus é. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre a expressão exata que é Jesus, amém? Você não ficou muito animado, né, com o tema, mas prometo que o desenrolar da história vai ser mais legal do que o tema, tá bom? Glória a Deus. Então, no versículo 3 aqui, ele fala que o Filho irradia a glória de Deus. Ou em outras versões, se você quiser, pode colocar na NAA, por exemplo, ele fala, o Filho é o resplendor da glória de Deus, que é o mesmo que irradia a glória de Deus. Essa palavra esplendor, eu sei que eu falo isso quase todo culto, mas sempre tem gente nos visitando, então é sempre bom lembrar. A Bíblia não foi escrita em português, tá bom? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em sua maioria, e o Novo Testamento foi completamente escrito no idioma grego. Então, algumas palavras nós precisamos olhar no original para entender a força que essa palavra tem. Tudo bem? Beleza. Essa palavra resplendor, pode colocar aí na tela para mim, por favor? Na tela, me sentiu da Atena, né? Essa é a palavra grega e eu não falo grego, né? Então, eu não vou tentar pronunciar, mas é essa palavra aí. E aí ela significa brilho refletido de Cristo, o que reflete perfeitamente. Repete comigo, perfeitamente. A majestade de Deus. Então, o texto está dizendo aqui que Jesus reflete perfeitamente a majestade de Deus. Olha só, outrora Deus falou a nós por meio dos profetas, mas agora Deus fala por meio de Cristo, que reflete perfeitamente quem Deus é. Amém? Tem uma outra palavra que ele usa, que ele fala que Deus expressa de forma exata quem Deus é. E aí essa palavra expressa de forma exata também, foi escrito em grego, né? E tá aí. E aí tem várias definições, e eu quero que você olhe para essa última. Expressão exata, imagem de alguém, semelhança marcada, reprodução
precisa em todos os aspectos. Jesus é a reprodução precisa em todos os aspectos de quem é o Senhor Deus. Amém? Você quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Você quer saber quem Deus é? Olha para Jesus. Tanto é que tem um discípulo, que certa vez, o discípulo chamado Felipe, certa vez ele falou para Jesus: Jesus, me mostra o Pai. Jesus, eu imagino um tom de decepção de Jesus. Jesus, Felipe, há tanto tempo eu estou com você, e ainda assim você diz, me mostra o Pai? É isso que Jesus vinha fazendo sua vida inteira, mostrando o Pai. Amém? A Bíblia, e essa é uma chave para você entender a Bíblia quando você for estudar a palavra de Deus. A Bíblia é uma revelação progressiva. Deus foi se revelando ao longo dos anos. Por exemplo, lá em Gênesis, para Abraão, Deus se mostrou como Jeová Jireh, o Deus que provê. Deus falou para Abraão, Abraão, por uma revelação da parte de Deus, disse, Deus proverá. A palavra hebraica ali é Jeová Jireh, Deus proverá. Deus revelou um aspecto dele ali em Gênesis, o Deus proverá. Já em Êxodo, Deus se revela como Jeová Rafá, o Deus que cura. Olha só, Deus já tinha se revelado como o Deus que provê, agora um novo aspecto, o Deus que cura. Depois, lá em Juízes, tem o Jeová Shalom, Deus da paz. Então, Deus revela mais um aspecto. E assim você vai vendo ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus revelando aspectos de si mesmo. Amém? Em Jeremias, por exemplo, a gente vai encontrar uma palavra aí que é Jeová Tsekenu. O que significa isso? Deus é a nossa justiça. Então, mais um aspecto sobre quem Deus é, justiça. E no Antigo Testamento você vai ver sempre isso. Alguém vai dar luz sobre um dos aspectos de Deus. Isaías, por exemplo, revelou a santidade de Deus. Amós mostrou a justiça de Deus. Oséias mostrou a misericórdia de Deus. Então, sempre que você lê o Antigo Testamento, tem luz sobre um dos aspectos de Deus. Só que veio Jesus, e Jesus não veio revelar um aspecto de Deus. Jesus é a imagem exata de quem Deus é. Jesus é Deus revelado em todos os seus atributos. Amém? Querido, eu não sei se isso te empolga, mas na antiga aliança, Moisés falou para Deus, Deus, eu quero ver sua face. E aí Deus falou, Moisés, na verdade, Moisés perguntou para Deus, Deus, eu quero ver a sua glória. Deus falou, Moisés, eu vou te mostrar apenas a minha bondade. E mostrou a bondade, porque ninguém podia ver a face de Deus. Agora, Jesus se tornou a face de Deus. Jesus é Deus e homem, o Deus encarnado. Aleluia. Eu já contei várias vezes aqui um exemplo que está num livro de um autor que eu gosto muito, chama Philip Yancey, e ele fala, nesse exemplo, ele usa o exemplo de um aquário, né? Alguém aqui tem aquário? Olha, temos um aquário. Todo mundo que tem um aquário tem certeza que os peixes amam o dono. A senhora acha que os seus peixes te amam? Pois é, mas desculpa a decepção, provavelmente seus peixes têm medo de você. Porque imagina, a gente desse tamanho chega na frente do aquário, vou dar comidinha para o meu peixe. O peixe olha para aquilo. Eu imagino que o peixe vai, come a comidinha e se esconde de novo. E no máximo o peixe agradece. Obrigado pela comida alcançada, ó magnânimo dono desse aquário. E volta e se esconde. E esse era basicamente o relacionamento que o homem tinha com Deus. O homem recebia coisas da parte de Deus, mar abria, comida caía do céu, coluna de fogo, nuvem. Uau! E o homem tinha medo de quem Deus era. E no máximo agradecia e com medo voltava para o seu lugar. Só que Deus, ele não queria que o homem tivesse medo. Assim como quem tem um aquário não quer que o peixinho tenha medo. E aí qual é a solução para provar para esse peixe que eu o amo? Vou me tornar peixe.
Querido, Jesus entrou no aquário. Sabe, é mais fácil você, ser humano, você homem, você homem se tornar um peixe do que Deus se tornar homem. Te prometo que você está muito mais próximo de um peixe do que o Deus criador dos céus e da terra, soberano Senhor, se tornar homem. Mas ainda assim, Jesus entrou no aquário, Jesus se tornou homem, só para deixar claro para mim e para você que Ele nos ama. Querido, essa semana eu estava pensando e eu mudei de apartamento essa semana. Então pensa num cabra carregando caixa e chorando. Coisa mais ridícula, né? Eu imagino que os caras lá da câmera do condomínio devem achar, esse cara tá feliz, né, por fazer essa mudança, tá chorando. Porque eu tava pensando em algo. Jesus, a humilhação de Jesus não foi apenas a cruz. A vida terrena de Jesus foi uma vida de completa humilhação. Vou te dizer o porquê. Imagina só, o Senhor soberano, Deus dos céus e da terra, nele tudo foi criado, querido, o Deus que quando abria a boca, saía galáxias, o Deus que sustenta tudo pela palavra do seu poder, se tornou um bebê. O verbo encarnado, agora tinha que aprender a falar. Ei, você imagina só Deus, Ele é a palavra, aprendendo a falar, mamã. Deus, o soberano criador dos céus e da terra, se submeteu a uma menina trocar suas fraldas. Querido, não existe prova de amor maior do que a que Jesus fez. Jesus entrou no aquário para expressar exatamente o coração do nosso Deus. Aleluia! Ele é a expressão exata de quem Deus é. Deixa eu ler um texto com você. João 1, versículo 14, perdão. Está recebendo algo bom? João 1, versículo 14 diz assim: assim a palavra se tornou ser humano. Aí a gente já podia parar e ficar cantando para ele, né? Uau! Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como o Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. Pausa aqui. Aqui, o evangelista João, o autor desse livro, está falando sobre João Batista. E João Batista disse sobre Jesus. Ele, olha, vai vir alguém muito mais poderoso do que eu, porque ele existia antes de mim. Para quem não sabe, João Batista era primo de sangue de Jesus. E João Batista tinha 6 meses de vantagem. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. E como João Batista pôde dizer que ele existia antes de mim, se João Batista era mais velho? Porque Jesus, no princípio, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aqui o verbo se fez carne, amém? Então quando João Batista vê Jesus vindo para ser batizado, João Batista fala para os seus discípulos: é dele que eu estava falando. Que era mais poderoso do que eu, que existia antes de mim. Aleluia. Versículo 16. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Jesus veio nos revelar aquilo que nós mais precisávamos. O quê? O Pai. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, querido. O que você mais precisa na sua vida não é um carro novo, não é um emprego novo, não é um aumento de salário. O que você mais precisa é o Pai.
A igreja que para de falar sobre Jesus Cristo, o Senhor, deixou de ser igreja. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, gente, lembrar que nós não entramos nessa para ganhar coisas, para ganhar cargo, para ganhar título, para ganhar bem-estar. Nós entramos nesse negócio de evangelho porque Ele é digno, porque Ele é o Senhor, porque Ele merece ser adorado. A nossa vida é para Ele. Ele é o motivo das nossas vidas. Tinha uma música na década de 90 do Marcos Witt que falava assim: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Oh, que coisa linda, querido. Nós precisamos sempre nos lembrar disso, restaurar esse sentimento. Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é a causa, Ele é o galardão. Cristo é tudo para nós, amém? Aleluia, aleluia. Nós precisamos nos lembrar que Ele é o digno de ser adorado, Ele é digno de ser celebrado, Ele é o Senhor, amém? Glória a Deus. Enquanto eu estudava, para trazer essa palavra para você, eu vi duas frases que me abençoaram muito. Ele disse assim, Jesus é a chave hermenêutica para toda a Bíblia. Calma, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação de um texto antigo, tá? Então existe uma hermenêutica bíblica, tá bom? Então, hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação de um texto antigo. Tanto tem alguém aqui que estudou direito? Ou estuda direito? Estuda direito, eu estudo, né, pastor? Faço as lições lá. Que piada podre, né? Misericórdia. Ainda bem que eu sou pastor, não humorista, né? Mas a galera que estudou direito sabe que tem, por exemplo, em algumas faculdades, uma matéria chamada hermenêutica jurídica, que é justamente a interpretação dos textos jurídicos. E aí, essa pessoa disse essa frase: Jesus é a chave hermenêutica para toda a Bíblia. O que isso quer dizer? Querido, como que se entende a Bíblia? Olhando para Jesus. Moisés apontava para Jesus, Abraão apontava... Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão apontava para Jesus, Davi aponta para Jesus, José aponta para Jesus, Josué aponta para Jesus. Querido, a chave para você entender as Escrituras é Jesus. E aí eu me deparei com uma outra frase de um homem de Deus que disse assim: Jesus é a exegese de Deus. Calma, exegese é uma ciência que esclarece minuciosamente os detalhes de um texto. Então, se Deus fosse um texto, Jesus seria a exegese de Deus. Jesus seria aquele que esclareceria exatamente, minuciosamente, com detalhes, em Full HD, quem é Deus. No Antigo Testamento, pessoas fizeram coisas, se moveram, andaram com a luz que eles tinham. Fizeram o melhor que eles podiam com a luz que eles tinham. Mas veio Jesus e revelou nitidamente em 4K quem é Deus. Amém? Pastor, está escrito 4K na Bíblia? Não, só para lembrar, né? Vamos lá, João 8. Abra sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 8. Você está recebendo algo bom essa noite? O texto diz assim, João 8, versículo 3, perdão. Então, os mestres da lei e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram-a diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato do adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Olha só essa cena. Os caras pegaram uma mulher em flagrante adultério e toda vez que eu cito esse texto eu sempre lembro. Por que não trouxeram um homem? Porque nas minhas contas, para rolar um adultério, precisa de pelo menos 2 pessoas, né? Mas enfim, trouxeram a mulher e falaram, foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. Eles estavam mentindo? Não. A Bíblia, só para você ver, a lei de Moisés, Levítico 20, no versículo 10, essa era a lei de Moisés, que eles se referiam.
Se um homem cometer adultério com uma mulher, com a mulher do seu próximo, perdão, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Eles não estavam mentindo. De fato, Moisés falou: taca a pedra. Adulterou, foi pego, é o que vai acontecer. Vamos voltar lá para João 8, versículo 5. João 8:5. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Ah, meu Deus do céu. Cara, Jesus é incrível, né? Aquele de vocês que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então se inclinou novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Querido, o que estava acontecendo aqui? Talvez, tudo bem que o texto deixa claro que a intenção daqueles homens não era boa. Eles queriam pegar Jesus, eles montaram uma armadilha para Jesus. Porque se Jesus dissesse: não apedreja não, eles iam falar: está indo contra a lei de Moisés. E se Jesus mandasse apedrejar, eles iam achar outra coisa. Só que Jesus, ele simplesmente disse: tá. Então, aquele que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra aí. Jesus sabia que nenhum homem poderia cumprir cabalmente a lei. E Jesus sabia: olha, vocês estão acusando ela por conta desse erro dela, mas todos vocês têm errado, e sobre os erros de vocês não querem jogar luz, né? Então vamos fazer assim: o que não pecou, taca a primeira. E aí, por conta da sua consciência, cada um foi indo embora. Agora, você precisa lembrar, Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Jesus, em cada momento do seu ministério terreno, estava expressando a plenitude da vontade de Deus. Amém? E a lei dizia que a mulher tinha que ser apedrejada. E o que o povo interpretava era: a vontade de Deus é condenar quem pecou. Essa era a interpretação do povo. Só que aquele que é a expressão exata da vontade de Deus olhou no olho daquela mulher e disse: eu não te condeno. Ah, querido, você precisa entender que durante anos e anos acharam que Deus queria castigar o pecador, mas aquele que expressa exatamente qual é o coração de Deus olhou no fundo dos olhos daquela mulher e disse: eu não te condeno. Vá e não peca mais. Sabe, a gente não está falando sobre viver uma vida dissolutamente no pecado, porque se seu desejo é viver dissolutamente no pecado, você precisa entregar sua vida para Jesus, amém? E a gente pode resolver isso hoje à noite. Agora, só é possível viver uma vida de vitória sobre o pecado quando estamos livres da condenação. Ninguém acerta debaixo de condenação. Jesus disse: eu não te condeno. A expressão exata do coração de Deus disse: eu não te condeno. E por mais que os homens tenham enxergado durante anos que a vontade de Deus era condenar o pecador, Jesus deixou claro: minha vontade é amar. A vontade do coração de Deus é amar. Deus já tinha dado sinais disso na antiga aliança, só que os homens não perceberam. Deixa eu te mostrar.
Ezequiel 33, versículo 11. Olha isso. Quando eu pedi para o Renzo fazer essa imagem, eu falei, cara, coloca uma foto de Jesus bem gente boa. Acertou, né? Ezequiel 33, versículo 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, soberano, não tenho prazer na morte dos perversos. Calma aí, gente. Isso aqui é o nosso Deus que está falando. E às vezes, infelizmente, nós cristãos olhamos para as injustiças do mundo e pior, olhamos para o político que a gente não gosta e muitos cristãos não falam, mas pensam, tinha que morrer. A gente é que tem que se arrepender. O Senhor nos colocou nessa terra para ser luz do mundo, para ser sal da terra. Eu, o Senhor soberano, não tenho prazer na morte dos perversos, mas Ele mostra qual é o prazer dele. Antes, o meu desejo é que se afastem dos maus caminhos para que vivam. Arrependam-se, afastem-se da sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? Querido, Deus não tem prazer que o perverso morra. Deus espera que o perverso encontre você e você apresente o Deus de amor, o Deus que restaura, o Deus que chama para perto, o Deus que não condena, o Deus que livra. E aí essa pessoa vai ser tão amada que ela vai falar, eu não posso mais viver debaixo do pecado, eu fui amado demais para viver de qualquer jeito. Ei, deixa eu dizer uma coisa, o que as pessoas perversas, o que as pessoas que estão andando errado precisam é de um encontro com o Deus de amor. O Deus que não tem prazer que as pessoas sejam condenadas, não tem prazer que as pessoas morram antes da hora. Deixa eu dizer uma coisa, gente, tem muito jovem no Sapopemba, na região do Sapopemba, nos 51 bairros que nos cercam, morrendo antes da hora. Isso precisa mexer com a gente. Isso precisa embrulhar o nosso estômago. Isso precisa fazer a gente ter vontade de chorar e interceder por eles. Tem muita mãe enterrando seu filho antes da hora. E qual é a esperança deles? A igreja de Cristo. A esperança deles é encontrar o REC. A esperança deles é você convidá-los para ouvir essa palavra, para ouvir Deus dizendo para eles, eu não te condeno. Eu te dou poder para andar em paz, livre do pecado. Tem um grande homem de Deus que disse assim, Senhor, me livra de ser um ministro de olhos secos. Sabe, querido, eu sou da fé. Eu acho que a gente tem mais é que passar mais tempo rindo do que chorando. Mas existe um lugar que a gente precisa chorar. A gente precisa interceder por aqueles que estão se perdendo, sem conhecer o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, os nossos olhos secos revelam o nosso coração seco de paixão. Quando foi a última vez que Deus te levou para um lugar de intercessão, para orar por alguém, e chorar por alguém e falar, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, muda algo. Quantos aqui já ouviram falar do Exército da Salvação? Uma das maiores instituições de caridade do mundo. E ela foi fundada por um homem de Deus chamado William Booth. E certa vez, esse irmão mandou um discípulo dele fundar o Exército da Salvação em outra nação. Exército da Salvação em outra nação. Quase um rap, né? E não estava dando resultado. O cara escreveu uma carta para o William e falou assim, olha, não sei o que está acontecendo, as pessoas não vêm, não está funcionando. E a resposta de William Booth foi a seguinte, experimente chorar por elas. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos ficar livres das nossas métricas de vaidade. O que são métricas de vaidade? Métrica de vaidade é a gente querer a igreja cheia só para mostrar que a gente tem uma igreja cheia. Nós precisamos querer uma igreja cheia para ver as adegas vazias.
Nós precisamos querer uma igreja cheia para a Cracolândia esvaziar. Nós precisamos de uma igreja cheia para que as cadeias se esvaziem. E é assim que a igreja de Cristo revela o coração do Deus que não tem prazer em que o perverso pereça. Qual é o nome disso, gente? Ser igreja. Oh, aleluia! Essa mensagem vai ter uma continuação, tá? Eu não vou conseguir entrar nisso aqui, mas eu fiz as contas, eu vou conseguir pregar a continuação dessa mensagem 15 de fevereiro. Então, vem em todos os cultos até lá, e depois de lá continue vindo também, aleluia. Mas Miqueias 7, no versículo 18, mostra mais uma vez o coração de Deus que já estava revelado na antiga aliança e os homens não perceberam. Olha só. Deixa eu ler aqui que é mais fácil para mim. Você pode ler na tela. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esquece os pecados dos que a ti pertencem, dos que te pertencem. Não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar seu amor. A igreja de Cristo precisa lembrar disso. Deus tem prazer em mostrar o seu amor. Querido, se a gente estiver consciente disso 100% do tempo, quando a gente sofrer injustiças no nosso trabalho, e as pessoas, você vai perdoar, você vai deixar quieto, você não vai falar? Você vai lembrar, ei, eu sou um com Deus e Deus tem prazer em mostrar o seu amor. A gente lembra lá de 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo faz aquela poesia maravilhosa sobre o amor de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor. Não é uma música do Renato Russo, tá na Bíblia antes do Renato Russo. Mas ele fala, tem uma parte que ele fala assim, na NVI, se eu não me engano, ele diz, o amor, mesmo tendo direito, não busca os seus próprios direitos. Ah, meu Deus do céu. Esse nível de amor choca a gente, né? Ei, você tem direito. Mas, como Deus tem prazer em mostrar o seu amor, eu prefiro abrir mão do meu direito para que Deus seja revelado. Eu sei, querido, que não é gostoso essa parte. Porque a gente fala, aí eu vou passar de besta? A pessoa falou mal de mim, me pisou, me humilhou, fez e aconteceu, e eu não vou falar nada. Querido, dentro de nós só tem amor. E a única coisa que pode sair de nós é o que está dentro. Oh, aleluia. Pastor, estava mais confortável quando você estava falando do amor de Deus por nós. Não... Aí dá mais trabalho, né? Tem um texto lá em Lucas 9, Jesus pede para os seus discípulos passarem por uma região, a região de Samaria, e judeu não se dava bem com o samaritano. E aí o povo, Jesus, ele queria passar por lá porque Jesus estava indo celebrar a Páscoa em Jerusalém. E aí os samaritanos entenderam, falaram, eu sei que essa é a época da Páscoa e eu sei que Jesus só vai passar aqui para ir para Jerusalém. Não queremos ele aqui. Já pensou isso? O ministro Jesus falou, ei André, vou passar aí no Sapopemba, dá para eu pregar numa terça do sobrenatural? Eu falei, não, quero não. Pensou? E eles não quiseram. E aí os discípulos voltaram macho. Jesus, o Senhor quer que nós oremos para que caia fogo do céu e consuma? Jesus responde para eles, ei, vocês ainda não entenderam a que espírito vocês pertencem. Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus tem prazer em demonstrar o seu amor. Esse é nosso papel como igreja, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Para encerrar, a minha oração essa noite é que você se apaixone por Jesus Cristo. Esse é o meu desejo. O meu desejo é que você veja Jesus e aprenda a amá-lo,
Porque a Bíblia fala, o apóstolo João diz que nós só podemos amá-lo porque fomos amados primeiro. O meu desejo é que essa noite você tenha um encontro genuíno, pessoal e radical com o amor de Deus. Porque quando você tiver esse encontro genuíno, pessoal e profundo com o amor de Deus, você vai parar de ficar tentando mendigar o amor de outras pessoas. Porque você vai ser tão radicalmente amado que você se torna completo. Aleluia. Colossenses 1, versículo 15. Falando sobre Jesus, diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível. Calma aí, gente, deixa eu fazer uma coisa antes, tudo bem? Você me autoriza? Eu recebi uma nota da parte do Senhor e eu quero obedecer. Duduca, fica de pé, cadê a Paty? Tá lá em cima? Tá bom, chama a Patrícia. Eu quero orar por vocês. Fica aqui. Vocês podem dar as mãos? Obrigado, Jesus. Oh, Senhor. Nem sempre é fácil obedecer, mas, Senhor, é tão bom saber que nossa vida agora tem propósito. Saber que nós não estamos vivendo só para as coisas daqui da terra, Senhor, mas saber que nós estamos fazendo algo que repercute para a eternidade. Oh, Senhor, dos momentos de vendaval, Pai, que essa verdade fique tão claro no coração deles. Eu estou fazendo a vontade de Deus, daquele que é digno da honra, da glória, Jesus Cristo, meu Senhor. Obrigado, Senhor, por um novo tempo de amadurecimento, Pai. Sabe, gente, deixa eu dizer algo. Isso não é algo que vai começar a acontecer agora. Deus me mostrou algo que já começou a acontecer. Eu via como se Deus colocasse vocês numa incubadora. Sabe, quando o bebê nasce prematuro e ele precisa de alguns nutrientes e o processo de amadurecimento precisa ser acelerado. Esse bebê vai para a incubadora. Eu vejo Deus acelerando o processo de amadurecimento para levar vocês a... Tem coisas que vocês já pensaram grande, tem coisas que vocês já sonharam, tem coisas que vocês pediram para Deus, mas eu preciso dizer, os pensamentos do Senhor são bem maiores do que os pensamentos de vocês. A resposta que vocês têm dado a Deus, aleluia, tem colocado vocês nesse lugar onde o amadurecimento está sendo acelerado. Eu te agradeço, Senhor, da sua parte, unção e graça para viver, unção e graça como sacerdote desse lar, para ser o homem admirável que o Senhor sempre sonhou. Eu te agradeço, Pai, pelo homem que tem sido construído. Obrigado, Senhor, pela minha irmã, Pai, que tem desejado viver a sua vontade radicalmente, Senhor, unção e graça para essa fase. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, aleluia. Deixa eu dizer, é bonito, mas não é fácil, tá? Crescer dói. E Deus fez questão de mostrar isso diante de todo mundo. Vai crescer muito. Nem sempre vai ser fácil, tem vezes que vai doer, mas beleza, está no caminho certo, aleluia. Não, peraí, você está feliz, querido? A Bíblia fala que nós somos corpo, quando um dos nossos é abençoado, todos nós somos abençoados, glória a Deus. Colossenses 1, se eu conseguir, no 15, aleluia, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra.
Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e autoridades deste mundo, do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Oh God. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Tudo por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado de Deus que toda a plenitude habitasse no Filho. Por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do seu Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Isso inclui vocês que estavam longe de Deus, eram inimigos dele, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele reconciliou consigo por meio da morte do seu filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa, livres de qualquer acusação. Esse é nosso Senhor. Aleluia. Esses dias, ministrando aqui, eu disse, a religião cobra de nós retidão, santidade e justiça. O relacionamento com Jesus fornece para nós retidão, santidade e justiça. Religião eu faço para que Deus aceite e eu recebo o mérito. A vida com Jesus Deus já fez, eu aceito, e ele recebe a glória. Glória a Deus. Querido, nenhum de nós não nos reunimos aqui como igreja porque nós somos bons o suficiente, porque a gente sabe alguma coisa melhor do que alguém. Ei, a gente só se reúne aqui ao redor da palavra de Deus porque ele é bom, porque ele é Deus e a gente é quem precisa. Não tem a ver com o nosso mérito, com a nossa habilidade, com a nossa inteligência. Tem a ver com a bondade e a misericórdia dele, o amor demonstrado através do seu sangue na cruz. Aleluia. E qual é a nossa parte nisso? Reconhecer Jesus e o que ele fez. Amém. Glória a Deus. Eu queria fazer algo diferente aqui. Nath e Eric, podem vir aqui? Nath, eu sei que você não está na escala, minha irmã, mas eu acabei de te escalar. Lá, pode vir, Isa, ajudar? É isso aí, querido. Quando o bebê é lindo, não falta gente para... Deixa eu. Eu queria cantar porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. Pode ser? Querido, eu não sei se ficou mais claro quem Jesus é para você. Mas eu queria que você fizesse dessa canção a sua oração. A ele a glória. Se você quiser ficar de pé, sentado, deitado, fique à vontade. A gente está em família, amém? Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são
Senhor, nós vivemos para isso, para que o Senhor receba a glória, Pai, em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que somos, que ao Senhor seja dada a glória, Pai. Nós vivemos para o louvor da sua glória, Senhor. Essa é a nossa motivação, trazer glória para o santo nome do Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja uma canção que traz glória para o seu nome, Pai. A Ti, Senhor, toda a glória. A Ti, Senhor, todo louvor. A Ti, Senhor, o levantar das nossas mãos. A Ti, Senhor, as nossas mais lindas palavras de amor. Ao Senhor toda a glória. Ao Senhor toda a honra. Ao Senhor que é digno. Ao Senhor que nos reconciliou pelo sangue do seu Filho na cruz. Nós que estávamos distantes, nós que éramos inimigos, agora fomos aproximados. A Ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo louvor pelos séculos dos séculos. A Ti, Jesus, toda exaltação. A Ti, Senhor, a nossa adoração, toda a glória, toda a honra. Nosso Rei, nosso Redentor, a Ele a glória, a honra no meio da igreja. Aleluia! Aleluia. Eu quero perguntar algo. Talvez você entrou nessa igreja e de algum modo, enquanto você me ouvia falar, você talvez nem saiba explicar tão bem como isso aconteceu, mas dentro de você tem algo dizendo: eu quero esse negócio aí, eu quero viver desse jeito, eu quero que a minha vida seja para o louvor e glória do nome do Senhor. Eu quero conhecer esse Senhor Jesus que me amou tanto, eu quero dedicar minha vida para isso. Querido, eu posso te dizer, essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Junto com esse convite, eu quero fazer um outro convite. Você já nasceu de novo, você já entregou a sua vida para Jesus, mas por algum motivo, e a gente não quer saber o porquê, você acabou se desviando desse caminho. Mas durante essa mensagem, Deus foi falando com você. E de repente a conclusão que o seu coração chegou foi: eu sou amado demais para viver distante. Eu sou amado demais para ficar longe dele. Eu quero voltar. Voltar a amá-lo como eu nunca amei antes. Amá-lo como eu nunca amei antes. Voltar para o lugar onde ele fala comigo o tempo todo e eu me deleito na presença dele.
Sabe, a real é que não se trata de o ministro e aqueles que precisam de uma chance. Querido, todos nós estamos juntos nessa. A verdade é que, de algum modo, a maioria de nós decidiu, eu quero amar mais Jesus hoje. Só que talvez para você precisa fazer disso um marco para o céu, para a terra e para o inferno, perceber que a sua vida é para Ele. Para você lembrar, para você colocar isso como uma bandeira na sua memória. Aquele dia eu voltei. Se esse é o caso, vem aqui para frente. Eu nem sei como a gente vai fazer isso. A gente vai orar junto. E a verdade é que eu só não venho aqui para frente porque eu já estou aqui na frente. Porque não importa o nível que você está tomando essa decisão. Eu tenho a percepção que todos nós precisamos voltar para o propósito, amá-lo, ser amado por Ele, entregar nossa vida para o louvor e glória dEle, viver para Ele radicalmente, intensamente. Oh, aleluia! Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus e reconhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador, vem aqui para frente. Se você quer voltar para o caminho dEle, vem também, eu quero orar por você. Aleluia! Oh, aleluia. A Ele a glória. Vamos cantar mais um pouquinho? Eu sei que tem mais pessoas que precisam vir. Querido, não resiste não. Oh, aleluia. Aleluia, nossa irmã, agora eu posso dizer assim, nossa irmã entregou a sua vida para Jesus, aleluia. Esse é nosso motivo de ser igreja, aleluia. Aleluia, aleluia. Querido, eu já vou terminar rapidinho. Como é seu nome, você que está com a Isa? Como? Isabelle? Isabela. Com E, né? Beleza. Posso orar por você? Você pode vir aqui? Dá sua mão. Obrigado, Senhor, pela vida da Isabelle. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que a trouxe aqui.
Obrigado, Senhor, porque enquanto a sua palavra era ministrada, o coração da Isabelle recebia a sua palavra. Obrigado, Senhor, porque aquilo que o diabo tentou fazer durante anos na vida dela não vai ser concluído. Em nome de Jesus, eu declaro quebrado todos os planos do inimigo. Eu te agradeço, Senhor, por um encontro pessoal, genuíno com Jesus, o Deus de amor, o Deus que se tornou homem para deixar claro quanto Ele nos ama. Eu te agradeço, Senhor, por anos de vida e paz. Eu te agradeço, Senhor, por um futuro brilhante sobre a vida da minha irmã. Obrigado, Senhor, por dias de paz e de alegria, como ela nunca antes provou. Obrigado, Senhor, pela paz que excede a todo entendimento, guardando a mente e o coração. Obrigado, Jesus se apresentando para Isabelle. O Senhor se mostrando para Isabelle como Senhor. Obrigado, Senhor. Um novo tempo na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado, querido? Você é abençoado, né? Então vá em paz, praticando a palavra de Deus. Nos vemos na próxima terça-feira, na terça do Sobrenatural.